Galera, o The Nerds está rolando, um podcast audiovisual com 5 dos maiores canais nerds do YouTube. As lives acontecem toda segunda, quarta e sexta por volta das 7 horas da noite. Então se inscreve no The Nerds Podcast para não ficar de fora. O link pro canal tá aqui na descrição. Fala galera, hoje é dia de Visão Parte 1. É uma história da Marvel, escrita por Tom King e desenhada por Gabriel Hernandes Walta no ano de 2016. O Visão quer saber como é ser humano, e para isso ele constrói o que considera o mais humano possível, uma família. A esposa Virginia e os gêmeos adolescentes Viv e Vin fazem com que a vida do herói se transforme completamente. Mas talvez essa transformação não seja para melhor. E em vez de conseguir a humanidade que tanto quer, ele pode ter se tornado algo um pouco pior que um homem. Pouco Pior que um Homem é a primeira parte da premiada série de histórias do Visão escritas pelo Tom King. Você não precisa conhecer basicamente nada antes para entender essa história aqui, mas é interessante conhecer melhor o personagem em si. Para isso, eu já fiz um vídeo sobre a origem e a biografia do Visão, e vai ter o link para ele aqui na descrição. Assiste lá primeiro e depois volta para esse vídeo aqui. Mas se você já assistiu ou já conhece o personagem, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história. Senta aí. Tenta que lá vem a história. O Visão é um sintozoide, um androide composto de sangue e órgãos humanos sintéticos. Criado por Ultron para destruir os Vingadores, ele acabou se voltando contra o seu pai e se tornou um valioso membro da equipe de super-heróis desde então. Há pouco tempo, o Visão perdeu as emoções do seu disco rígido para que o seu sistema de processamento rodasse de forma mais suave. Mas talvez a falta de emoção foi o que o levou aos acontecimentos a seguir. A história começa numa vizinhança pacata, num subúrbio de Washington. Um lugar tranquilo onde vizinhos como George e Nora davam as boas-vindas com cookies aos novos moradores da casa de número 616. A nova família eram os Visões. Visão, a sua esposa Virginia, seu filho Vin e a sua filha Viv. O Visão recepciona os vizinhos de forma muito agradável. Lhe apresenta a família e faz um tour pela casa nova, mostrando coisas como o piano feito de vibranium, presente do Pantera Negra. Um vaso voador feito de água de Zenn-La. Um isqueiro usado para ver um mapa na noite antes do dia D em 1943 pelo Capitão América. E um floral raríssimo que só existe nas margens da montanha de Wundagore. A Flor Eterna. Tudo parecia lindo e maravilhoso nessa família perfeita, mas George e Nora não esperavam que, um pouco mais pra frente, um dos Visões iria incendiar a casa deles, e eles morreriam no meio das chamas. Dentro da casa, Virginia joga fora os cookies que ganharam, já que os sintozoides não ingerem alimento. E eles conversam sobre os vizinhos serem agradáveis, e se o uso desse adjetivo para descrevê-los era o mais apropriado. O tempo vai passando, e os vizinhos começam a conhecer os Visões. Começaram a ver os poderes que todos tinham, assim como o herói Vingador. Inclusive, o Visão continuava na equipe como sempre, só que trabalhava agora também como contato dos Vingadores no governo dos Estados Unidos. Até por isso, ele decidiu se mudar para um lugar mais próximo da capital. Mas o que ele queria é que a sua família fosse normal. O Visão construiu Vin e Viv para que os seus cérebros continuassem crescendo, como acontece com os humanos durante a vida jovem. Os seus filhos, por mais que fossem sintozoides, que pudessem receber informações via download ou atualizações de sistemas, foram enviados para o colégio para agir como todos os adolescentes deveriam agir.
2 androides numa escola, no ensino médio, onde as crianças são mais insensíveis. Viv foi mandada para as aulas de latim e química, enquanto Vin foi enviado para as aulas de literatura e história. E numa delas, uma colega de classe lhe pergunta se ele é normal. No fim das aulas daquele dia, Vin e Viv se encontram para irem embora. E com todos os alunos olhando de forma diferente para eles, os gêmeos começam a voar de volta para casa, onde Vin pergunta para sua irmã se eles são normais. Os sintozoides não dormiam, mas se desligavam durante a noite para que os seus sistemas pudessem processar as entradas diárias e eliminar o que não era essencial. Mas numa noite, o Visão não conseguiu se desligar. Ele via repetidamente na sua cabeça o momento em que a sua esposa foi ligada, e ele dizia para si próprio que precisava amá-la. Ela era a sua esposa. E mesmo tentando evitar, o seu pensamento foi levado para a pessoa de quem ele tinha usado as ondas cerebrais. Mas ele precisava se lembrar que aquela agora era sua esposa, e ele deveria amá-la. No outro dia, mesmo sendo um sábado, o Visão decidiu ir até o quartel dos Vingadores para analisar esses ocorridos com algum diagnóstico. E então Virginia ficou com as crianças em casa. E enquanto ela via o que os seus filhos estavam aprendendo no colégio, Viv se levanta. E vindo do lado de fora da casa, o ataque de uma foice eletrificada atravessa o corpo de Viv. A garota cai chamando pela mãe e o inimigo se revela. Era o Ceifador, dizendo que aqueles robôs eram impostores. O Ceifador é irmão de Simon Williams, o Magnum, que é o homem que teve as suas ondas cerebrais usadas para a criação do Visão. E o Ceifador diz que ele e o seu irmão são reais, não aquelas aberrações. O Ceifador ataca Vin agora, e vendo o perigo que os seus filhos corriam, Virginia golpeia com toda a força a cabeça do seu inimigo, usando a bandeja de cookies que tinha sido deixada pelos vizinhos. Mas o ataque foi tão forte e violento que o Ceifador morre. Um sintozoide tinha matado um humano. Um dos itens que os Visões tinham na sua residência que mais chamava a atenção das pessoas era o seu vaso feito de água flutuante. Só que o mais curioso é, por que não tinha nenhuma flor nele? Os vasos flutuantes de água de Zenn-La estão sempre vazios porque o sulfato de metano que faz a água levitar é venenoso para todas as espécies conhecidas de flores. O mistério não era porque eles estavam vazios, e sim porque alguém faria um vaso assim. Porque alguém faria algo tão perigoso como um sintozoide. No outro dia, na escola, Vin vai sozinho e demonstra emoções ao se ver naquele lugar onde nem sequer se considera normal. E agora, pensando na sua irmã destruída e em colapso depois do ataque do Ceifador, Vin cai numa grande depressão. O Visão conversa com Virginia sobre o que houve ali nesse período que ficou fora. E a sua esposa conta que o Ceifador surgiu atacando. Ele teria matado a todos se tivesse chance. E quando o vilão atacou Vin, ela foi pra cima dele e lhe deu um soco, aumentando a sua massa e consequentemente a sua força. Os dois tiveram um rápido combate e Virginia usou um disparo do seu laser bem do seu lado para assustar o Ceifador. E isso teria dado certo, porque ele simplesmente fugiu e desapareceu. Mas essa foi a história que ela contou. Viv continuou chamando pela sua mãe num colapso do seu sistema depois do ataque. Virginia estava lá, mas não podia fazer nada pela sua filha. Na escola, Vin faz como todos os dias os adolescentes fazem, e durante o almoço ele pega a sua comida, mas claro, ele não come. Nesse dia, um outro garoto se aproxima de Vin perguntando sobre a sua irmã. Aquele era Chris Kinski, ou chamado de CK. Ele era parceiro de laboratório de Vin nas aulas de química e quer saber o seu telefone para perguntar sobre um projeto. Mas os sistemas de emoção de Vin estão super ativos e ele simplesmente diz que ela estava doente.
E quando CK continua dizendo insistentemente que só quer o número dela, Vin se levanta e o agarra pelo pescoço. CK fica sem ar. Vin é praticamente uma arma de destruição e isso assusta a todos no colégio. E sentindo o garoto sendo apagado na sua frente, como uma máquina, Vin o solta e simplesmente vai embora dizendo que a sua irmã estava doente. O Visão e Virginia são chamados no colégio por causa desse acontecimento, e ele percebe que o diretor não gosta da presença do que ele chama de armas na sua escola. Mas o Visão já salvou o mundo 37 vezes. Ele não era uma arma, era um herói. Então, querer expulsar o seu filho dali talvez não seja tão benéfico. E assim, mesmo contrariado, o diretor apenas lhe dá uma suspensão. Ao voltar para casa, o Visão recebe informações sobre uma melhora no diagnóstico da sua filha Viv. E antes de ir vê-la, Virginia, usando expressões humanas, mesmo sabendo que são puras ilusões, lhe deseja boa sorte. As coisas pareciam que estavam melhorando para os Visões. E quando o herói se vai, Virginia dá uma olhada na correspondência e encontra ali um celular que foi enviado para ela. Quando ela liga o aparelho, vê que tem um vídeo mostrando o que realmente aconteceu ao ceifador. Alguém viu o que Virginia fez e escondeu do seu marido. O ceifador tinha sido enterrado no seu próprio quintal. Depois da confusão na casa dos Visões, algumas pessoas naquela pacata vizinhança passaram a vê-los com maus olhos. Incluindo algumas crianças que agora pichavam ofensas no portão dos Sintozoides. Mas os jovens escolheram um mau dia para isso. Virginia estava sendo chantageada pelo que fez, e irritada, ela nocauteia um dos garotos. Mais tarde, Virginia liga para o Visão enquanto fica próxima do vaso de Flor Eterna, pensando na pessoa que deu aquilo de presente para o seu marido. A mesma pessoa que vem as suas ondas cerebrais, a Feiticeira Escarlate. Na verdade, a Flor Eterna antes tinha sido um presente de Agatha Harkness para Wanda Maximoff. E Agatha sabia dos poderes que aquela planta tinha. Poderes de mostrar o futuro. Mas o preço para isso era imenso. No quartel dos Vingadores, Tony Stark fala com o Visão sobre os danos que a sua filha sofreu no ataque do Ceifador. O seu corpo foi reconstruído, mas o seu sistema ainda estava corrompido. Aquilo não era irreversível. Ela pode ser consertada, mas ela precisa de uma produção de energia enorme para religar os seus dispositivos de nervos incorpóreos. E usando seus próprios poderes de manipulação de densidade, o Visão poderia emitir essa descarga dentro do corpo dela. O Visão então faz isso com a ajuda de Tony. E mesmo com os seus sensores de dor o fazendo sofrer muito, o Visão continua. E quase chegando ao limite, ele consegue religar a sua filha. Viv tinha sido salva. Mais tarde, quando o Capitão América perguntou a Tony Stark como foi o procedimento com o Visão, ele respondeu que foi tudo normal. De volta na sua casa, Viv é recebida pela família que finalmente tinha motivos para ficar alegre. Então naquela noite, Virginia tenta fazer uma surpresa para o seu marido. Antes de se desligarem, ela usa uma lingerie mais sensual. Virginia começa a tirar a roupa e ir em direção do Visão, porque eles eram um casal, e isso era normal. E nesse momento, a gente relembra sobre a Flor Eterna. Acontece que, para conseguir ver o futuro com ela, uma pessoa precisa comer uma pétala dessa flor, e com isso, essa pessoa deveria ser morta por alguém. Esse alguém deveria consumir a carne da pessoa que consumiu a pétala. Ou seja, a flor precisava ser consumida 2 vezes. A primeira depois da fome e a segunda depois da morte. E só assim a pessoa teria as visões. Agatha Harkness fez isso com a sua gata Ébano, e ao consumir a Flor Eterna, viu que com o cair das folhas do outono, os Visões se mudariam para um subúrbio de Washington, onde o herói vingador poderia causar uma destruição total.
Com a volta de Viv, Vin melhora o seu humor e até brinca no quintal com a sua irmã. Virginia via tudo isso e ouvia a sua família feliz, o que a deixava feliz. Mas esse momento durou pouco mais de 1 segundo, porque aquele celular que lhe foi enviado começava a tocar. Virginia atende uma chamada sem identificação e, sem poder ignorar mais aquilo, marca um tipo de encontro. No dia seguinte, Viv e Vin voltam para a escola, onde todos os olham de forma diferente, talvez assustados, talvez com preconceito. E os gêmeos pensam que todos os odeiam por serem diferentes. Mas CK, o parceiro de laboratório de Viv, que foi atacado por Vin, não odeia a Sintozoide. Ele só queria conversar com ela, queria acompanhá-la até a sua sala de aula. O pai de CK não queria mais ele com Viv por achar perigoso, mas ele não a vê dessa forma. Ele não se importa com o que os outros pensam, ele acha que ela é legal. Esse foi um momento único para Viv, e ela nunca esqueceria dessas palavras. Enquanto Visão trabalhava combatendo o Giganto ao lado dos outros Vingadores, Virginia liga para ele, dizendo que com a volta das crianças para a escola, seria bom ter ele ali por perto para dar apoio nesse momento. E por mais que o herói fosse necessário no seu trabalho, ele também era necessário na sua família. Naquela noite então, com o Visão em casa, Virginia sai e voa até o endereço que lhe foi dito no celular que recebeu. Ela tinha dito para o seu marido que estava indo encontrar uma mulher que a entrevistaria para um emprego e que a mulher queria tomar drinks naquela noite antes. Mas aquela casa que ela vai não era de nenhuma entrevistadora. Era do homem que tinha gravado Virginia enterrando um corpo. Esse era Leon Kinski, o pai de CK. O Sr. Kinski conta que estava indo para a casa dos Visões naquela noite para se apresentar, já que o seu filho é colega da filha de Virginia. E foi nesse momento que ele viu tudo. O Sr. Kinski diz que não quer confusão. Ele quer que Virginia tire os seus filhos daquele colégio, principalmente depois do que Vin fez com CK. E que leve toda a sua família para longe daquele subúrbio pacífico. Então, ou ela faz isso, ou ele vai divulgar aquele vídeo. O Sr. Kinski não quer dinheiro nem nada, só quer que a família dela desapareça. Ele tá, nas suas palavras, sendo humano. Mas Virginia também tá tentando ser humana e se nega a sair. Aquele também é o seu lugar. Virginia começa a flutuar e então o Sr. Kinski pega uma arma dizendo para que ela vá embora dali, do seu bairro, ou ele vai atirar. Nesse momento, CK acorda com o barulho e vai ver o que está acontecendo. E no momento que Virginia vai tentar pegar a arma da mão de Leon, ele dispara. Só que o tiro atravessa o corpo da Sintozoide graças à sua densidade. E esse tiro atinge o jovem CK. Leon Kinski matou o seu próprio filho. E Virginia começa a ficar em choque com essa cena. Leon diz que ela matou seu filho. E ele vai matá-la. Vai contar para todos o que ela fez. E então, desesperada, Virginia o atinge na cabeça, nocauteando o Sr. Kinski, que cai em coma do lado do seu filho sem vida. Leon Kinski foi encontrado na sua casa, em coma, e ninguém sabe o que realmente aconteceu, a não ser Virginia. O jovem CK morreu, um homicídio, um ferimento à bala causado pelo seu próprio pai. No colégio, enquanto Vin continuava tendo as suas aulas de literatura e estava se apaixonando pela poesia de Shakespeare, Viv estava mais uma vez sozinha. E agora ela repetia na sua memória as últimas palavras que CK tinha dito para ela, que ele a achava legal. Matthew Lin é o detetive de polícia que foi encarregado de investigar o crime que aconteceu naquela vizinhança, e os maiores suspeitos eram os Visões.
O detetive pede para que o Visão o acompanhe até a delegacia para uma conversa, e mesmo sem ver necessidade para isso, o Sintozoide o acompanha, deixando a sua família naquela noite, dizendo que estava tudo bem, estava tudo normal. Mas quando Virginia volta para dentro com as crianças, os seus sistemas começam a demonstrar falhas, o que a deixa irritada e num descontrole, a fazendo quebrar a mesa de jantar, dizendo mais uma vez que tá tudo normal. Na delegacia, Matthew Lin pedia os registros de localização do Visão, mas ele se nega a entregá-los. O Visão salvou o mundo 37 vezes, e mesmo assim, agora ele era interrogado, questionado onde estava no momento do incidente na casa dos Kinski. O Visão estava com os Vingadores naquela tarde e à noite ele estava na sua casa, mas ele é questionado sobre o conflito do seu filho com o filho do Sr. Kinski. Ele é questionado também sobre os acontecimentos daquela noite e sobre onde estava o resto da sua família, onde estava a mãe e a filha. Essa foi a noite que Virginia disse que tomaria drinks com a sua entrevistadora. O Visão salvou o mundo 37 vezes, e isso não era o bastante. Para alguém como ele, isso não era o bastante. Ele sempre seria tratado como um criminoso por qualquer deslize. Então quando Matthew Lin pergunta se Virginia estava com eles na casa no momento do incidente, o Visão mente e diz que sim. De volta na sua casa, o Visão encontra Virginia sentada na frente da mesa quebrada e ela diz que não sabe como consertar. Sentada em choque, ela não sabe como consertar a sua vida normal. Sem saber do quanto Virginia estava envolvida no caso, o Visão mentiu para a polícia na intenção de manter a sua família unida. Mas enquanto os segredos e corpos estão sendo empilhados, o Visão está ficando sem maneiras de proteger a sua esposa e filhos. George, o vizinho dos Visões, tinha um cachorro, o pequeno Zeke, que ele deixava todo dia quando ia para o trabalho. Acontece que o olfato dos cachorros são muito aguçados e tinha uma coisa no quintal dos Visões que começava a cheirar mal. Era o corpo em decomposição do ceifador. Zeke late, o cheira e o desenterra. E quando ele se aproxima com curiosidade, a eletricidade que existia na foice do ceifador ainda estava ativa e isso mata o pequeno cachorro. O barulho chama a atenção do Visão, que encontra o cãozinho carbonizado no seu quintal, ao mesmo tempo que descobre o corpo do ceifador e as mentiras da sua esposa. Na manhã seguinte, George vai até a casa dos Visões perguntando se eles viram o pequeno Zeke, que estava desaparecido fazia um dia. Virginia diz que não o viu e convida George para entrar, mas o lugar estava todo destruído e Virginia agia de forma cada vez mais estranha. Ela inclusive devolve a bandeja de cookies que ficou ali, a mesma que ela usou para matar o ceifador. E o Visão não estava ali nesse momento. Ele estava em outra parte. Todo ensanguentado, o Sintozoide relembra a conversa com Virginia depois que encontrou o corpo do ceifador. Toda a verdadeira história sobre a morte dele, a chantagem, a morte de CK. O Visão dizia que estava tudo bem. Ele deveria proteger a sua família e ia continuar com a farsa. Inclusive, ele iria continuar mostrando a todos o que estão tentando realizar. E com isso, ele pegou o cachorro morto e usou seus padrões cerebrais, assim como Ultron usou os padrões cerebrais de outro para criá-lo. O Visão pensou que poderia criar uma família feliz e normal. Era uma questão de tempo para que tudo se encaixasse, para que o algoritmo fizesse sentido e encontrasse a solução dos seus problemas. Acontece que isso é como um problema de programação chamado P versus NP. É a ideia de que existem problemas que um computador pode facilmente resolver através de um atalho ou um algoritmo, o chamado P.
Mas existem problemas que são complexos demais para um simples algoritmo, fazendo com que o computador seja obrigado a rodar uma quantidade infinita de cenários até que ele subitamente encontre a resposta, o chamado NP. Mas às vezes, mesmo o algoritmo tentando resolver um problema inúmeras vezes, de inúmeras formas, a solução não pode ser encontrada. Só que a máquina continuava tentando. Assim, o Visão levou mais um quociente para sua equação. O novo cachorro da família, o pequeno Faísca. Máquinas não possuem almas, consequentemente, não possuem desejos. Por isso, de alguma forma, o Visão não poderia encontrar a solução para o seu grande problema, o desejo de ser humano. Porque se máquinas não possuem almas ou desejos, o seu problema é um paradoxo, e ele não existe. Mas o Visão vai continuar rodando o algoritmo e vai tentar todas as soluções. Quem tá falando isso é uma projeção astral de Agatha Harkness aos Vingadores, porque ela viu o futuro e viu que o Visão vai continuar procurando soluções, nem que para isso ele mate todos eles, mate suas famílias ou destrua todo o mundo. Tudo numa busca pelo normal. E é desse jeito que termina a história. Pouco Pior que um Homem é uma referência ao Mercador de Veneza de Shakespeare e é o nome dessa primeira parte das histórias do Visão escritas pelo Tom King. A saga toda tem 12 edições, então a segunda parte, finalizando tudo isso, eu vou deixar exatamente para o próximo vídeo. E como se trata de uma história única, que foi dividida em 2 arcos, eu vou deixar para dar a minha opinião sobre toda ela também no próximo vídeo. Então se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal para não perder o grande encerramento. Deixa o seu like nesse vídeo se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.